Hoje nós iremos trabalhar o tema ciência, tecnologia e inovação. Nesse tema, vamos destacar a importância da energia. Nosso foco será o estudo de um dos conceitos mais importantes da física, que também está presente no nosso cotidiano. E os objetivos da nossa aula serão identificar os principais conceitos em energia e recursos energéticos, reconhecer o uso dos recursos pelo homem, verificar a questão da conservação da energia e suas considerações econômicas e ambientais. Se projetarmos na história humana, vamos verificar que a humanidade surgiu e sobreviveu por mais de 5.000 anos sem a dependência direta dos recursos energéticos, o que hoje está totalmente fora de cogitação. Algumas pesquisas sugerem que o fogo surgiu na Terra há 400.000 anos. Outras pesquisas dizem que foi há mais de 1 milhão de anos. Nessa época, formaram-se na atmosfera os raios que provocaram os primeiros incêndios. Nossos ancestrais tinham medo desses raios, mas com o passar do tempo foram se aproximando de lugares onde eles caíam e provocavam incêndios. Então eles notavam que as madeiras em brasa, resultado das árvores queimadas, e percebiam isso como fonte de calor. Mas as brasas duravam pouco e o homem não sabia como produzir outras. Com o passar dos anos, lentamente, os nossos ancestrais foram descobrindo que o atrito entre pedras ou paus produziam faísca. E essa faísca se transformava em chama. Então o fogo estava dominado pelo homem e isso representou um avanço enorme para nossa espécie. A partir dessa conquista, o homem podia se aquecer, afastar animais e cozinhar. Também há registros de que as primeiras velas feitas com gordura animal e um pavio surgiram por volta de 50.000 anos antes de Cristo. Depois vieram os lampiões e as lamparinas a óleo. E lá no fim do século XIX, houve um acontecimento decisivo para a evolução da energia elétrica no mundo. Thomas Edison, conhecido como o inventor da lâmpada elétrica, do fonógrafo, do microfone e do projetor de cinema, só para citar umas das suas descobertas e das suas invenções, ele, lá por volta de 1879, após várias tentativas, ele revolucionou a eletricidade. A intenção de Edison foi substituir justamente o antecessor da lâmpada, que no caso era o lampião a gás. Então ele produziu um filamento que, ao ser aquecido, ele gerava a luz. Assim foi fabricado o primeiro aparelho elétrico, a lâmpada, que é uma das mais importantes mudanças na história da humanidade. Então a energia ela é um dos principais constituintes da sociedade moderna. Ela é necessária para se criar bens em recursos naturais e para fornecer muitos dos serviços com os quais temos nos beneficiado. O desenvolvimento econômico e os altos padrões de vida são processos complexos que compartilham um denominador comum, a disponibilidade de abastecimento adequado e confiável de energia. A energia ela permeia todos os setores da nossa sociedade, desde a economia, trabalho e o meio ambiente, assim também como as nossas próprias vidas, a moradia, alimentação, saúde, transporte, lazer e muito mais. Por isso é importante entender o que a energia significa, pois com isso entenderemos os recursos energéticos e suas limitações, bem como as consequências ambientais da sua utilização.
A imagem que se tem de energia pode ser ilustrada de muitas formas em virtude da experiência particular de cada um de nós. Você pode pensar na energia ou na falta dela, né, de uma pessoa ao acordar logo cedo com bastante energia para realizar todas as atividades do seu dia a dia. A energia também pode ser pensada como a energia que uma pedra adquire ao ser lançada. Ou também poderíamos pensar na energia desenvolvida no movimento dos automóveis ou consumida pelos mesmos. Ou ainda a energia utilizada para a geração de luz e de calor. Então, por isso que é importante nós conhecermos um pouco da energia que é utilizada no nosso país, para a gente também poder definir e refletir sobre esse consumo, né? E tentar também consumir de maneira mais adequada, possibilitando economia com o uso racional da energia. Uma característica específica da matriz energética brasileira e que a torna diferenciada da matriz mundial é a significativa participação de fontes renováveis, sobretudo da energia elétrica, através da sua geração nas usinas hidroelétricas. Então, para poder fazer esse estudo do padrão de uso da energia no Brasil, nós vamos refletir aqui um pouco em cima de um documento que é conhecido como Balanço Energético Nacional, abreviatura BEN. Essa pesquisa é realizada pela EPE, Empresa de Pesquisa Energética do Brasil. Então, esse Balanço Energético Nacional, essa pesquisa, tem por finalidade apresentar contabilização relativa à oferta e ao consumo de energia no Brasil, contemplando as atividades de extração de recursos energéticos primários, sua conversão em formas secundárias, importação e exportação e a distribuição, bem como o uso final dessa energia. Então eu vou apresentar o BEM de 2019, do ano passado, que foi produzido em relação aos dados de 2018. Então, nessa imagem, podemos verificar a repartição da oferta interna de energia. Então, podemos observar aqui nas imagens que 45,3% da energia ofertada no nosso país ela é de origem renovável. Então nós temos aqui, por exemplo, a biomassa da cana, a energia hidráulica, a energia proveniente da queima da lenha e do carvão vegetal. Temos a lixívia e outras renováveis. E por curiosidade, a lixívia ela é um resíduo líquido proveniente do processo de extração da celulose. Ela é bastante utilizada como combustível para a geração de energia elétrica, também conhecida por licor negro. Junto com a lixívia, temos o biodiesel, o biogás, a energia eólica, a energia solar, o gás industrial de carvão e outras biomassas, como a casca de arroz e óleos vegetais. Desse outro lado, vamos verificar as energias não renováveis, que no caso aqui são 54,7% da energia do país. Então nós temos aqui petróleo e seus derivados, o gás natural, carvão mineral, urânio e outras não renováveis. Então essa aqui é a matriz energética do nosso país, que seria a oferta interna de energia produzida, e oferecida no nosso país. Vamos analisar agora sobre o uso da energia no Brasil. Então nós temos aqui, de 2017 para 2018, ocorreu uma pequena redução de 1% no uso da energia no nosso país. O transporte consome 32,7% da energia no Brasil. Em segundo lugar, temos as indústrias.
elas consomem cerca de 32% também de energia produzida no país. O setor energético utiliza 11,2%, as residências cerca de 10%, os serviços cerca de 5% e a agropecuária cerca de 4%. Então aqui temos uma imagem, né, que vai mostrar como é dividida essa utilização da energia no nosso país. E aqui vamos destacar um pouco o consumo residencial de energia. Então observamos que teve um acréscimo aí de quase 1% nesse consumo de energia. Então, nesse gráfico aqui nós temos o gás natural, que é a linha azul, a linha verde é o consumo de lenha em carvão vegetal, o azul escuro é a utilização do gás GLP, que é o gás de cozinha, e a linha vermelha é a eletricidade. Então observamos aqui que na linha do tempo, de 2009 até 2018, tivemos um acréscimo da energia elétrica. Tivemos um decréscimo da utilização da energia obtida na queima do carvão vegetal e da lenha. E essa linha azul escura aqui, que é o GLP, mantém-se praticamente constante. Enquanto o gás natural, que é a linha azul claro, está aqui, a utilização ainda é muito baixa. Então, menos de 1%. Neste outro gráfico aqui, o gráfico de pizza, podemos observar em destaque que 46,8% da energia consumida pelas residências é de origem elétrica. Então, consumimos a energia elétrica nas residências. Quase 50%, né? O gás de cozinha, ou GLP, ele representa uma fatia de quase 26%, ou quase um quarto da energia consumida pelas residências. E ainda no Brasil, né, temos também aqui quase 25%, ou seja, um quarto também, né, da energia consumida no Brasil, nas residências, cerca de 25% da energia é proveniente do carvão e da lenha. Gás natural, 1,6% e outras fontes de energia, 1,4%. Observamos aqui nesse gráfico que 65% da energia consumida pelas residências no Brasil é de origem renovável. Então, neste slide, vamos destacar a matriz elétrica brasileira. Então, aqui nós temos que em 2017, 65% da energia elétrica brasileira é de origem hidráulica. Em 2018, teve um pequeno acréscimo para 66,6%. Então, praticamente se repetiu aqui a matriz energética de 2017 para 2018. Observamos aqui que em 2017 a oferta hidráulica da energia elétrica foi 407,3 terawatt-hora. Já em 2018, a oferta hidráulica foi de 423,9 terawatt-hora. E este outro gráfico aqui mostra o fluxo energético, o fluxo de eletricidade aqui no nosso país. Observamos aqui, a letra está pequena, mas temos aqui a origem hidráulica, cerca de 86% da energia elétrica consumida no país. Ela foi consumida, né? Essa energia elétrica de origem hidráulica foi consumida grande parte pela indústria e pelas residências. Do outro lado aqui nós temos a geração da eletricidade proveniente do gás natural, da biomassa, da energia eólica, que corresponde a uma fatia ainda muito pequena, do carvão mineral, da energia nuclear, derivados do petróleo e da energia solar. Observe também aqui para destacar a energia solar também ainda é muito pequena a geração no nosso país, 0,5%. E aqui nós temos as outras fontes de consumo, né?
Então temos aqui o comércio, as repartições públicas, também uma fatia pequena, e transporte. Então a energia elétrica ela é consumida em sua grande parte pelas indústrias e residências. Agora vamos fazer um exercício de reflexão. Hoje a gente pode fazer a seguinte pergunta diante do que vimos, né? Quais são os melhores caminhos para o uso eficiente da energia? Quais serão as tecnologias que irão possibilitar a diminuição da poluição ambiental devido ao uso e geração de energia elétrica? E para refletir um pouco mais, essa imagem aqui do nosso globo terrestre, temos essa região iluminada, que é iluminada pela luz solar, essa parte daqui, e essa outra que está à noite, que seria aqui o mapa da Europa. Agora você observa esses pontos luminosos que são exatamente a energia elétrica sendo consumida, no caso aqui a luz elétrica. Agora vamos fazer o seguinte exercício. O que seria da nossa vida sem a eletricidade, sem energia elétrica, se de repente vivenciássemos um blackout geral em todo o mundo? Como seria a nossa vida sem energia elétrica?